Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa, com os seus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos chegando hoje à quinta mensagem da série 10 Palavras e, permitindo Deus, ouviremos a partir das Sagradas Escrituras o que Deus tem a nos dizer neste quarto mandamento. E para isso eu convido você à leitura comigo de Êxodo 20, a partir do versículo 8 até o versículo de número 11. Êxodo 20, começando no versículo 8 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nós te pedimos que, mais uma vez, fale conosco, poderosamente, através da tua santa palavra. Estamos aqui para te adorar, para desfrutar da comunhão dos santos, mas também para sermos nutridos, alimentados, moldados, exortados, desafiados, consolados pela tua palavra, viva e vivificadora. Fale conosco, o seu povo, porque como disse Pedro, o apóstolo, diante de Jesus, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só Jesus tem as palavras de verdadeira vida, de vida plena, de vida abundante. De modo que não queremos ousar experimentar o dom da vida à parte do teu próprio Filho Jesus. Que estejamos nele, que o Senhor fale através do teu Espírito e que sejamos moldados segundo a sua semelhança. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade cansada, em uma sociedade exausta, em uma sociedade em grande parte, inclusive, adoecida. A saúde mental e bem-estar estão entre os ativos mais cobiçados, se assim eu puder dizer, nessa nossa sociedade ocidental. Afinal, já entendemos que de nada vale ter todo o dinheiro do mundo se não tiver sanidade, não tiver saúde para desfrutá-lo. De nada vale termos patrimônio, termos a possibilidade de desfrutar diferentes experiências, se a saúde assim não nos permite. A verdade é que os evangelhos já nos ensinaram que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Também a palavra de Deus já nos ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Também já nos ensinou de que nada vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas não, nós não iremos falar de dinheiro hoje. O fato é que praticamente todos os dias eu converso com pessoas, eu ouço pessoas que dizem, eu estou cansado. Cansaço físico, cansaço psicológico, cansaço emocional. Às vezes, traduzindo-se inclusive como cansaço espiritual também. Mais do que esse cansaço físico que a gente resolve muito facilmente, afinal, basta uma boa noite de sono, uma boa noite bem dormida, e esse tipo de cansaço um tanto banal ele é resolvido, mas aquele cansaço que nos consome na mente e nos afetos, esse é um tanto mais difícil. Você dorme, você descansa e parece que as inquietações não passam. E na nossa sociedade de performance e produtividade, o cansaço ele é visto como virtude. E fazer excessivamente se estabelece como uma base de significado para as nossas vidas. Essas novas configurações de sociedade são tão presentes, inclusive na nossa fala, de modo que quando a gente conversa um com o outro, a gente sequer faz perguntas simples como, tá tudo bem, como é que você tá? Embora podemos fazê-las às vezes, mas via de regra a gente já chega e fala, e aí, e a correria? E aí o outro, claro, não querendo ficar por baixo, responde num tom um tanto deprimido, dizendo assim, tá complicado. Porque um tem que fazer mais que o outro, um tem que estar mais cansado que o outro. A virtude é fazer mais, a virtude é não descansar em momento nenhum. Descanso para nós, para muitos de nós, é sinônimo de improdutividade ou mesmo
motivo de culpa. É por isso, e muitas outras razões, que o princípio, ou os princípios, que tentarei trazer aqui do quarto mandamento, eles são ainda extremamente atuais, extremamente úteis. Então, retomando aquilo que nós temos visto ao longo dessas semanas, no primeiro mandamento nós aprendemos que não podemos e não devemos adorar falsos deuses. No segundo mandamento, não devemos adorar o Deus correto de uma maneira equivocada. No terceiro mandamento, não devemos usar o nome de Deus em vão. E se você não estava aqui no domingo passado, eu te encorajo a entrar no nosso canal do YouTube, na nossa plataforma do Spotify, digitar lá e ouvir sobre a profundidade, muito mais do que se parece, do que significa efetivamente tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, eu espero que vocês gostem. Ou como disseram alguns dos irmãos do primeiro culto, caramba, pastor, apanhei pra caramba, mas no fim foi bom. Então eu espero que no fim seja bom. O que é o quarto mandamento? Se eu resumisse em uma frase, em uma expressão, em um princípio. O quarto mandamento nos ensina a descansar. O quarto mandamento é a orientação de Deus para que a vida tenha ciclos, respeite as pausas e possamos então aprender efetivamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, a descansar na nossa vida e também em Deus. Então eu quero dividir esse sermão em 3 grandes blocos para nos ajudar a conceituar um pouco daquilo que nós vamos falar. O primeiro grande bloco é o descanso como mandamento a um povo em escravidão. Eu vou falar de Israel. O segundo grande bloco, o descanso como princípio criacional, um princípio que remete à criação desde o início. E o terceiro grande bloco é o descanso como realidade presente, mas também como esperança futura. Então, em primeiro lugar, o descanso como mandamento a um povo em escravidão. Imagine você como é que os israelitas receberam os 10 mandamentos e esse quarto mandamento especificamente. Por que não é tão difícil imaginar, embora os contextos sejam profundamente distintos do nosso? Porque num exercício de imaginação, nós vamos nos lembrar que o povo de Israel sai do Egito depois de um período de 400 anos de escravidão. 400 anos trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O calendário era um pouco diferente naquela época, mas 360, 365, enfim. O ano inteiro trabalhando, a semana inteira trabalhando, o mês inteiro trabalhando, todo o tempo trabalhando. E quando o faraó fica inquieto, quando Moisés, ordenado pelo próprio Deus a trazer libertação ao povo, ele inclusive manda o povo dobrar a produtividade, dobrar a carga de trabalho, que já era absurda e excessiva. Então, agora esse povo que é liberto por Deus da escravidão egípcia se prepara para viver a liberdade física, geográfica e espiritual em Deus rumo à terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas a pergunta que nos cabe, portanto, é como ensinar sobre descanso? Como trazer o princípio do repouso para um povo escravo? Como falar de descanso, de folga e de férias para quem só sabe trabalhar o tempo todo, a todo tempo? Simples, transformando o descanso em ordem. É isso que Deus vai fazer aqui. Uma ordem, inclusive, com punições previstas para aqueles que quebrassem o mandamento do descanso. Porque escravo não sabe o que é folga. Então, para Israel, o descanso precisava ser algo obrigatório. E, meus irmãos, talvez por não compreenderem a essência do que Deus queria comunicar, por não compreenderem os princípios que Deus quer revelar nesse quarto e belíssimo mandamento, muitos judeus acabaram transformando esse mandamento de Deus, que era um presente, em fardo. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo essa série nos 10 mandamentos, certo? Todo mundo conhece os 10 mandamentos, mas talvez o que você não saiba é que no Talmud, um livro da tradição rabínica, interpretativa das leis de Israel, eles transformaram os 10 mandamentos em 613 mandamentos. Imagina, se os 10 já não dá conta, se os 10 eu já olho e eu falo, opa, quebrei o primeiro, quebrei o segundo, quebrei o terceiro, quebrei o quarto, vou parar por aqui. Imagine 613, porque eles pegam aquele decálogo, os 10 mandamentos, e começam a se perguntar, tá bom, esse é um mandamento, mas o que ele significa na prática? O que eu posso, o que eu não posso fazer? E desses 613, vários deles são mandamentos sobre a guarda e observância do sábado. Afinal, a pergunta é, se sábado é dia de descanso e não de trabalho, o que é considerado trabalho? E aí eles vão evidenciando uma multiplicidade de respostas
que acabam não fazendo nenhum sentido. E a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas olha comigo o versículo 8. O versículo 8 começa com a expressão: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado. Parece ser este o mandamento. Mas o mandamento de fato está no versículo 9. Qual é o mandamento? É trabalhe 6 dias, descanse no 7º. Claro, há uma conjunção, há uma compilação, está no 8, está no 9, está no 10, ok. Mas me parece então que o início desse versículo, ele nos traz um anúncio antes do mandamento. Mas antes de entender esse anúncio, é fundamental entender o seguinte: como é que esse versículo era lido pelos primeiros leitores no hebraico original? Lembra-te do dia do Shabat. Essa é a expressão. Lembra-te do dia do Shabat. Então não é sábado como dia, é Shabat como descanso, porque Shabat significa repouso, significa descanso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa conceituar aqui. Porque senão a gente vai ficar discutindo se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é sexta, se é quinta. Esse não é o ponto. O ponto é, trabalhe 6 dias, descanse um 7º. Qual é o 7º? Para alguns o Shabat vai ser segunda. Minha folga é segunda. Eu espero descansar amanhã. Segunda eu tento descansar. Talvez para alguns é terça, para outros é sábado, para outros é domingo. Normalmente, para a maioria de nós é domingo. E há um princípio belíssimo também a ser falado sobre isso mais adiante. Mas o 4º mandamento, ele é talvez o mais controverso de todos, porque ele carrega realidades, pesos culturais e dúvidas religiosas legítimas. Então, talvez o que alguns de vocês estão pensando, e eu recebi perguntas no meio da semana dizendo: pastor, o senhor vai falar sobre a guarda do sábado? Eu vou falar sobre o 4º mandamento, eu vou falar sobre o Shabat, eu vou falar sobre o que a Bíblia diz acerca desse termo e desse ponto e desses princípios. Então, de modo bastante objetivo, por exemplo, nós guardamos e observamos o sábado como os judeus? Não. Nós guardamos e observamos o sábado como os adventistas? Não. Definitivamente não. Por quê? Porque, inclusive, para a doutrina adventista, sábado é ponto de salvação. É inegociável. É o selo da salvação, é o selo da promessa. Guardar o sábado da maneira como eles guardam, se você assim não o fizer, você não é salvo. Isso é o que eles afirmam. Logo, eles transformam o sábado, que é uma obra, em ponto de salvação. Logo, eles creem na salvação pelas obras. Logo, isso não é evangelho. Não é evangelho. E eu não sei se alguns de nós, ou alguém de nós aqui, que está presente, ou que vai ouvir depois online, tem alguma vivência a partir dessa realidade. E eu não quero ser aqui depreciativo e cruel, mas apenas como diagnóstico, me cabe aqui ser fiel às Sagradas Escrituras e à tradição de fé e da teologia. É por isso, não sem razão, que muitos creem que o adventismo é uma seita cristã. Não é a mesma coisa, é outra coisa. É Bíblia e outra coisa. É Bíblia e a autora que serve como mediadora interpretativa do livro sagrado. Então, nós estamos falando de outra realidade. Pastor, então quer dizer que o sábado para nós, então, dos 10, assim, já era. Não tem nenhum princípio, não tem nada a ser observado, não tem nada a ser aprendido. Claro que tem, é para isso que a gente está aqui essa noite. Para entender aquilo que Deus quer nos ensinar como realidade. Então, o segundo grande bloco, o descanso como princípio criacional. Olha de novo versículos 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Como eu disse, antes do mandamento em si, há um anúncio, um lembrete. Lembra-te do Shabat. Lembra-te do descanso. Lembra por quê? Por causa do versículo 11. Olha o versículo 11 comigo. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O Shabat não é um princípio da lei, é um princípio que precede a lei e que vem a partir da criação. O que diz lá em Gênesis 2, versículos 1 e 3? Eu vou ler para você. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.
Ou seja, o que esse princípio criacional tem a nos dizer? Eu quero trazer pelo menos 4 aplicações para a nossa vida e para o nosso coração. A primeira delas é que a vida precisa de pausas. Simples de entender, difícil de praticar. A vida precisa de pausas. A vida não é sustentável, meus irmãos, se não houver descanso. O nosso corpo não foi criado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí a gente começa a desenvolver sintomas modernos como atenção difusa, dificuldade de concentração, tremor na pálpebra. Já tremeu a pálpebra? Já? Está tremendo agora? É? Está precisando descansar. Sabe, quando você fica estressado, parece que a coisa está assim, complicada. Falta de ar, arritmia cardíaca. Alguém já teve algum desses sintomas? Eu já tive todos. Aí eu tive que buscar ajuda médica. Por quê? Porque eu não estava lidando com a vida de modo cíclico, ritmado, com descansos e com pausas. Se você não tiver pausas, algo vai te parar. Não tenha dúvida, teu corpo dá sinais. Então, quando nós vemos esse Deus que nos ensina que a vida precisa de pausas, nós vemos aqui um Deus que descansa. Ele cria o mundo por 6 dias e no 7º descansa. Por que Deus descansa, meus irmãos? Porque ele estava cansado? Claro que não, ser eterno. Não é fadigado, não pode cansar-se, não dorme, nunca para. Mas Deus descansa. Não por estar cansado, mas descansa primeiro, porque Ele se satisfaz na obra que Ele realizou. Deixa eu trazer um princípio para a sua vida e para o seu coração. Quem é insatisfeito nunca descansa. Quem é insatisfeito nunca descansa. É uma pessoa que é insaciável, é uma pessoa que sempre quer fazer mais, quer ganhar mais, quer gastar mais, quer poupar mais, quer fazer... Não descansa. Uma alma insaciável é uma alma que nunca para, porque não importa o que alcance, nunca é suficiente. Deus descansa porque Ele se satisfaz naquilo que Ele cria. Deus descansa também para estabelecer padrões. Eu estou falando de um extremo, de alguém que não para de trabalhar, que não para de fazer, não para de produzir, mas tem o outro extremo também, né? Tem uma turma meio preguiçosa, tem uma turma meio procrastinadora, e de repente essa turma está ouvindo isso e vai falar assim, opa, que bênção, eu estava precisando, aliás, pastor, eu vou mandar essa mensagem para o meu chefe. Aliás, eu vou fazer melhor do que isso, eu vou chegar com essa mensagem amanhã, pastor, pede para a turma da comunicação subir logo esse negócio para o YouTube e para o Spotify, porque eu vou chegar amanhã cedo e eu vou falar, chefe, hoje eu estou de folga porque eu preciso de descanso. Não, não é isso que eu estou falando. Porque não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. Não é trabalhar pouco, é trabalhar de modo inteligente. O que isso significa na prática? Que às vezes nós não conseguimos descansar no 7º dia, porque o trabalho foi mal feito nos 6 dias anteriores. A gente tem que fazer retrabalho, a gente tem que ficar respondendo no WhatsApp, a gente tem que entregar planilha, a gente tem que fechar os prazos, tem que cumprir as metas. Por quê? Porque nos outros 6 dias, ao invés de nos dedicarmos plenamente a tudo quanto deveríamos fazer, a gente vai se arrastando, a gente fica vendo meme, fica na rede social, vai no banheiro, toma um café. Aliás, não sei se você sabe disso, o trabalhador brasileiro tem uma das piores estatísticas do mundo de produtividade. Isso é muito triste, porque perde-se muito tempo com outras coisas, como banheiro, cafezinho e WhatsApp. Acredite você se quiser ou não, isso é terrível. Portanto, eu não estou falando de trabalhar menos. Estou falando de trabalhar bem. Por quê? Porque a cada dia da criação, ao final do 1º dia, passou-se tarde de manhã e o texto diz, e Deus viu que era bom. 2º dia, a mesma coisa. 3º dia, até o 6º dia. Tudo que Deus faz é bom, porque Ele faz bem feito, não faz mais ou menos, não faz de modo relapso. É por isso que ao satisfazer-se naquilo que faz, e por trabalhar efetivamente e plenamente, Ele descansa no 7º dia. Deus descansa, sobretudo, para que nós aprendamos a descansar. Não é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que trabalha e que descansa e que nos ordena também a descansar? Mas eu falei que tinha 4 princípios nesse bloco. Segundo, o Shabat nos ensina que o descanso é algo sagrado. Olha comigo de novo, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. É aqui que algumas pessoas entendem de modo errado esse mandamento. Pastor, então está claro aqui, o sábado é sagrado. De novo, não é sábado, é Shabat. É o dia de descanso. Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser qualquer dia. Trabalhou 6, descanso 7. Esse é o princípio, ficou claro? Muitos de nós estão cansados.
Porque nós estamos, e guarde isso, talvez muitos de nós estejam cansados, porque estamos em pecado. Nossa, pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu explico. O pecado de nunca descansar, o pecado da autossuficiência, o pecado da ganância, o pecado do materialismo, o pecado da cobiça, porque eu começo a fazer contas. Se eu ganho X trabalhando 5 dias, e se eu trabalhar 6? E se eu trabalhar 7? E se eu não parar nunca? E se ao invés de 30 dias de férias eu tirar 20, ou 15, ou 10? E se eu não tirar férias? Vou ser cada vez mais produtivo, cada vez mais rentável, cada vez mais lucrativo. Ganância. Mas com o passar do tempo, essa falta de pausas cobra o seu preço. E o custo é alto. Porque não é alto só para você. Talvez o pecado da falta de fé naquele que prometeu que supriria todas as coisas. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Deus chama de boa a semana de trabalho, olha que interessante, mas Ele chama de sagrado o dia de descanso. Sabe por quê? É a primeira vez que o conceito de santidade aparece nas Sagradas Escrituras. Santo significa não místico, santo significa separado, significa consagrado, significa colocado à parte. Ou seja, existe uma sabedoria aplicada aqui, meus irmãos, que em uma sociedade, principalmente para nós nos dias de hoje, que enxerga como virtude não parar nunca, você precisa, guarde isso, consagrar, santificar, separar tempo na sua agenda para poder descansar. Já percebeu como sempre alguém tem alguma urgência? Já percebeu como sempre alguém precisa falar contigo? Se você ainda mais lida com pessoas, com público, sempre tem uma demanda, sempre tem um WhatsApp não respondido, e alguém te escreve e passa 10 minutos, aí te mandam uma interrogação, aí você não responde, aí te ligam pelo WhatsApp, é uma loucura. Essa sociedade hiperconectada que vai deixando todo mundo neurótico. Pastor, você está vivendo isso? Eu não, às vezes eu nem respondo mesmo, então... Aí depois eu respondo no outro dia. Aí o pessoal fica meio chateado, mas eu falo, não leva mal não, é isso mesmo. Mas às vezes passa, aliás, pronto, deixa eu também fazer uma meia-culpa aqui. Se você me mandar um WhatsApp e eu não responder no dia, porque eu respondo no dia, pode demorar, mas eu respondo no dia. Pode mandar a interrogação, pode falar, pastor, viu minha mensagem? Por quê? Porque é muita mensagem. Vai lá para o final, aí já era. Então pode me lembrar, eu não vou ficar ofendido, tá bom? Só não necessariamente eu vou responder na hora. Porque essa é a expectativa hoje em dia. Mas tornar santo o dia de descanso, na prática, significa o quê? Significa que tem gente que sai de férias, mas está fechando negócio. Está de folga, mas está fazendo planilha. Leva a esposa para jantar ou sai para jantar com o marido e não tem assunto, porque só sabe falar de trabalho. Leva os filhos para brincar, mas não consegue olhar para os filhos que está respondendo mensagem. Já conheceu gente assim? Já lidou com gente assim? Já fez isso você mesmo? Não tem nada pior do que você estar ao redor da mesa com alguém que não te olha no olho. Fala, peraí só um minutinho, pega no telefone. Pega aí só um minutinho, responde um áudio. Peraí só um minutinho, vai uma mensagem. Peraí só um minutinho, está dando risada com um meme. É um negócio desrespeitoso. E as pessoas não desfrutam mais a sacralidade da presença. Já percebeu como ninguém quase está presente o tempo todo? Há momentos em que a gente precisa colocar uma cerca ao redor das relações. Desliga a TV, desliga o celular, desliga qualquer dispositivo, coloca qualquer coisa do lado e olha no olho. Ouça, seja ouvido. Que a gente possa voltar a olhar no olho, a sorrir, a chorar, a ter toque. Às vezes tem casamentos que não tem mais isso. E é angustiante. Pessoas que nunca descansam. Proteja esse tempo. Coloca uma cerca ao redor dele. Chamar esse dia de santo, de sagrado, significa separá-lo plenamente para que ele seja protegido e nada interfira. Meus irmãos, como nós precisamos ser relembrados disso. Como eu preciso ser relembrado disso. Terceira realidade, esse princípio nos ensina que o descanso não afeta apenas você, mas todos ao seu redor. Olha comigo o versículo 10. Nesse dia, que dia? O Shabat, o dia de descanso. Não farás trabalho algum, nem tu,
nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Repito, o que Deus está dizendo é que você precisa ter pausa, mas o que Ele está dizendo aqui é que o seu descanso não é apenas para você e não afeta apenas você, mas afeta todos ao seu redor. Já percebeu como gente estressada estressa todo mundo ao redor? Já percebeu como gente complicada complica a vida de todo mundo? Então o descanso é para você, é para o teu marido, é para a tua esposa, é para o teu filho, é para colaborador, é para a empresa. Tem dia que as coisas precisam parar. Por quê? Porque ritmos insustentáveis de vida são geradores de morte. Morte emocional, morte psicológica, morte física em última instância. Sabe quando eu percebi que eu precisava de ajuda? Quando a minha esposa amorosamente olhou nos meus olhos e disse, você está insuportável. Eu falei, mais que o normal? Ela falou, mais que o normal. Eu falei, então tá bom. Eu já estava percebendo, pálpebra tremendo, arritmia cardíaca, falta de ar, impaciência, pavio curto. Eu falei, talvez eu precise de ajuda. Liguei para o médico, falei, acho que a gente precisa conversar. Era pandemia. Igreja fechada, você nem percebeu. Fui lá, tomei um negócio lá, ajudou, 1 ano e meio, até voltar. Falei, acho que eu estou bem. Ele falou, não, toma mais 6 meses. Eu falei, não quero, tá? Não sei. Eu acho que eu não estou normal. Assim, ele falou, não, mas vai ser bom. Aí tomei mais 6 meses. Aí beleza, 1 ano e meio, voltei. Estamos aí. Até o próximo. Não, tem que ter descanso, tem que ter pausa, tem que ter ciclo, tem que ter intensidade quando a gente trabalha. Mas tem que ter intensidade também para poder parar tudo e descansar. Quarto, o Shabá nos lembra que nós precisamos aprender a descansar nas diferentes estações da vida. Eu saio um pouco de Êxodo 20 e eu vou para Êxodo 34. Você não precisa abrir lá, eu leio para você. Êxodo 34, versículo 21, se você faz anotações. O texto diz, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Até aí mesma coisa. Mas olha o complemento interessante. Tanto na época de arar, quanto na época da colheita. Sabe o que Deus está mostrando aqui? Que por conhecer a alma humana, Deus sabe que alguns de nós jamais teríamos justificativas para parar. Não, mas pastor, é um bom momento no trabalho, eu preciso aproveitar, eu preciso dar um gás. Não, pastor, as coisas estão complicadas, eu não estou conseguindo pagar as contas, eu tenho que acelerar. Pastor, eu não posso parar porque agora a gente está plantando, não tem como parar quando se planta. Pastor, eu não posso parar porque agora a gente está colhendo, não tem como parar quando se colhe. Eu não posso parar porque a gente está vendendo, eu não posso parar porque a gente está comprando, eu não posso parar porque a gente está vendendo pouco, teria que vender mais. Eu não posso parar porque a gente está planejando, eu não posso parar porque a gente está construindo, eu não posso parar porque a gente está projetando o futuro. Eu não posso parar porque, pastor, agora eu alcancei um patamar que eu não posso baixar o padrão, não tem como. Está vendo como é que é? Nunca é tempo. Ou é porque está tudo muito bom e eu tenho que surfar na crista da onda, ou é porque está tudo muito ruim e eu tenho que correr atrás do prejuízo. Nunca é tempo ideal. Portanto, Deus ordena, pare. Faça pausas. Tenha ciclos. Aprenda a descansar. Aprenda a confiar em mim. Trabalhe 6 dias. Descanse no 7º. Esse é o ritmo. Porque se você não parar por escolha própria, algo vai te parar. Se você não parar por escolha própria, lembra que eu falei no ponto anterior, que o seu descanso não afeta apenas a sua vida, mas todos ao seu redor? Eu me lembro quando conversei com um irmão muito querido, bem intencionado, e estabeleceu ritmos sobre sua vida que se tornaram insustentáveis e caóticos e afetou absolutamente tudo e todos ao seu redor. E diante do caos e da tragédia, eu olho para aquele homem e eu falo, por quê? Por que você deixou chegar onde chegou? Por que você não estabeleceu limites? Por que você não protegeu a sua família? Por que você foi além do que você deveria? Por que você não protegeu as relações e extrapolou as relações? Ele disse, porque pastor, eu queria poder dar tudo o que meu filho pedisse. Pois é, só não estava presente. Deu tudo, só não deu afeto. Deu tudo, só não cuidou. Deu todos os brinquedos e roupas e viagens e sapatos que o dinheiro pode comprar. Só não construiu uma realidade afetiva que vai perdurar para o resto da vida.
para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E o terceiro grande bloco, o descanso como realidade presente e como esperança futura. Você sabe que o Antigo Testamento é sombra. O que quero dizer com isso? Que aquilo que era nebuloso no Antigo Testamento ganha materialidade no Novo. Aquilo que era princípio no Antigo Testamento ganha concretude no Novo. E ganha concretude, sobretudo, não em coisas, mas em uma pessoa, Jesus. Tanto que nós vamos ver, permitindo Deus, em próximos mandamentos, quando Jesus no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Lembra disso? Ele vai dizer, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas todo aquele, eu porém vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão no seu coração, terá cometido assassinato contra ele. Ou seja, Jesus não traz apenas a literalidade do mandamento, mas a essência do princípio. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Contudo, eu lhes digo que todo aquele que cobiçar a mulher do seu próximo, terá cometido adultério em seu coração. Então Jesus aprofunda a questão. Interessante que enquanto os judeus haviam transformado o Shabat, um presente de Deus, em um fardo cheio de ordenamentos e regras, a intenção de Deus é que isso fosse um grande presente, um grande privilégio. Tanto isso é verdade que até com Jesus isso foi exemplificado. Por exemplo, é sábado e Jesus com seus discípulos estão caminhando por lavouras. E os discípulos passam e colhem espigas de milho e eles começam a comer. Os religiosos vêm e interpelam Jesus dizendo, por que os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado? Não sabe que é sábado? Aí talvez você ouve isso e fale, não, mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os caras só estão comendo. Está vendo? Neurose religiosa, para eles, colher era fazer esforço era trabalho. O trabalho era a negação do sábado, portanto, uma desobediência ao princípio estabelecido por Deus. Está vendo as voltas que vão dando? Então, para eles, colher uma espiga era a quebra do quarto mandamento. E sabe o que Jesus diz em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus está dizendo aos doutores da lei, vocês não entenderam o quarto mandamento. Vocês não entenderam o princípio. Vocês não entenderam o que é mais importante. Se isso não fosse escandaloso o suficiente, é um outro episódio dos vários que eu poderia citar. Nós estudamos aqui na nossa igreja, por mais de um ano, o Evangelho de João, verso a verso. Em João capítulo 5, Jesus cura um paralítico. Ele olha para aquele homem diante do tanque de Betesda e fala, levanta, pega a tua maca e anda. Lembra dessa história? Alguns de vocês já ouviram. E o que esse homem faz? Ele é curado, ele pega a maca, ele carrega a maca e ele anda. Só que aí ele passa perto do templo. Perto do templo estão os doutores da lei. O que os doutores da lei fazem? Está carregando maca por quê? Ele fala, então, é que eu fui curado. Não pode carregar a maca, é sábado. Não estou zoando, pode ler, João 5. Não pode carregar a maca. Você não sabe que não pode fazer esforço no dia de sábado? Quem mandou você carregar a maca? Ele falou, Jesus. Quem que é esse Jesus que mandou você carregar a maca? Ele falou, quem me curou. Então, o homem foi contar, João 5, 15 a 17, diz literalmente isso. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque ele estava fazendo essas coisas. O texto diz, é maravilhoso, essas coisas no dia do sábado. Que coisas? Que crime horroroso Jesus estava cometendo? Curar gente. Mas no sábado não pode. Porque se curar um paralítico, ele vai ter que carregar a maca. Se ele carregar a maca, é esforço. Se é esforço, é trabalho. Se é trabalho, é quebra do quarto mandamento. Loucura! E aí Jesus diz no versículo 17, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. É como se ele estivesse dizendo, até no sábado ele trabalha, vocês não entenderam nada. A vida vale mais. Percebe quando pessoas colocam regras e mandamentos acima do valor da vida, eles distorceram o princípio do Evangelho de Jesus Cristo? É isso que está denunciado aqui. Não apenas isso. Se no Êxodo, o quarto mandamento ordenava a nação de Israel a separar um dia especial para adorar o Senhor, isso está lá no versículo 10 de Êxodo 20, volte à leitura de Êxodo 20 agora, versículo 10 diz o seguinte, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, Êxodo 20, versículo 10. No Novo Testamento, o que é que acontece?
Não é que o sábado era sagrado no antigo, domingo é sagrado no novo, mas o princípio se transmuta para o domingo. Por quê? O que aconteceu num domingo, meus irmãos? O que aconteceu num domingo de Páscoa? A ressurreição de Jesus. É por isso que desde então, tradicionalmente, cristãos no mundo inteiro, através da história, fazem o que estamos fazendo neste exato momento. Aos domingos se reúnem para celebrar o quê? O Cristo que ressuscitou. Nós cultuamos a Deus, nós experimentamos da comunhão, nós somos expostos às Sagradas Escrituras, nós louvamos a Deus, nós partilhamos dos sacramentos, do corpo e do sangue de Cristo. Nós somos ensinados, exortados, desafiados. É aquilo que o Novo Testamento chama de o dia do Senhor. Ou seja, no Novo Testamento, esse dia do Senhor se torna um novo tipo de Shabat. Repito, o domingo não é mais santo do que o sábado, que não é mais santo que a sexta, ou que a quinta, ou que qualquer outro dia. Mas porque foi em um domingo como esse que a nossa fé ganhou um novo contorno. O domingo como dia do Senhor é onde a nossa vida é revigorada por Ele, pela sua morte e pela sua ressurreição. Amém? E eis um princípio aqui para nós também. Porque em tempos onde famílias cada vez mais tratam os cultos com cada vez menos seriedade, em tempo onde pessoas tratam o domingo como apenas mais um dia nas suas agendas, onde a oração pública já deixou há muito tempo de ser prioridade, quando qualquer festa, qualquer feriado, qualquer evento social, qualquer aniversário, qualquer churrasco, qualquer visita em cima da hora se torna uma justificativa aparentemente plausível para não cultuar a Deus, para não estar no culto, para não participar do ambiente de adoração comunitária, isso mostra a partir da nossa agenda que outras coisas são mais importantes. E não, eu não estou sendo legalista quanto a isso, eu estou apenas traduzindo o princípio de que a sua agenda serve como termômetro daquilo que é mais importante. Porque aquilo que você valoriza, você arruma tempo para fazer. Aquilo que é importante, você dá um jeito. Aquilo que é prioritário, você acaba realizando. Se Deus é de fato o centro da nossa existência, culto, comunidade, é o mínimo. É o mínimo. A não ser que Deus se torne um mero apêndice conveniente para muitos cristãos no momento da necessidade. Preciso ir no culto. Por quê? Porque eu preciso ouvir. Porque eu preciso de um sinal, preciso de um milagre, preciso de uma palavra. Tem gente que vive assim, correndo atrás de sinal, correndo atrás de profecia, correndo atrás de não sei o quê. Deus se tornou um apêndice. E talvez alguém um pouco mais resistente vai dizer, não, mas pastor, eu não venho assim direto, eu venho de vez em quando, mas carrego Deus no meu coração, como se a fé fosse uma questão de foro íntimo. Não, eu falo com Deus. Desculpa a sinceridade. Eu sei que não é para vocês, que vocês estão aqui, né? Então não vou dar bronca em vocês, mas fica um lembrete também, mas vou dar bronca em vocês aí, ó, que estão na internet, que não vieram também. O fato é que quem diz, não, eu não vou nos cultos, mas eu falo com Deus. Gente, eu estou nessa há algum tempo para saber que se você não dá conta de separar 1h30 na semana, eu acho muito improvável que essa pessoa dedique os seus dias em devoção, leitura bíblica e oração. Eu acho muito difícil. Muito difícil que isso aconteça. E aí eu sou um cara assim meio meticuloso, aí eu fiz umas contas. Teologia com matemática, né? Tá bom, mas eu fiz umas contas para você ter assim um efeito de comparação e de reflexão. Por exemplo, sabe quantas horas tem a semana? É uma conta simples, né? 24 vezes 7, 168. 168 horas nós temos na nossa semana. A Calvary tem um culto, 2 cultos, mas um dia só. Então, o nosso culto dura 1h30. 1h30 de 168 horas. 1h30 de 168 horas. Digamos que você é assim, você é um exemplo, você é dessa turma que serve, que chega cedo, que sai tarde. Ok, então você fica 3 horas na igreja, você serve 2 cultos. Se você fica 3 horas na igreja, são 3 horas de 168 horas. Aí eu empolguei com esse negócio de fazer conta, aí eu fui fazendo conta. Porque o ano tem 365 dias, ok, óbvio. Então se você serve em um ministério, isso significa, aqui na Calvary Campo, que você dedica
de 1h30 a 3 horas, eu vou colocar 3, das suas 720 horas mensais. Está acompanhando? 168 semanas, 720 mês, mais ou menos. E você faz isso 12 vezes por ano, porque você serve em um ministério. Sabe quanto que isso dá? Você já perdeu as contas todas. 1 dia e meio em 365. 1 dia e meio, se você gastar 3 horas, uma vez por mês, no seu domingo, em 365 dias. Não é possível que isso para alguns cristãos é um fardo. Não é possível que isso não sinalize aquilo que nos é de fato importante. Mas para você não sair daqui meio deprimido, fazendo um monte de conta igual eu fiz, o princípio do Shabat é lindo, sabe por quê? Porque essa é uma excelente maneira da gente começar a nossa semana. Porque se na lei a gente trabalhava por 6 dias para tentar descansar no 7º, olha que coisa linda, o domingo é o quê? É o 7º dia da nossa semana? Não, é o primeiro. Ou seja, se na lei a gente trabalha 6 para descansar o 7º, na graça a gente começa descansando para trabalhar depois. Sabe por quê? Porque alguém já fez a obra por nós. Nós começamos a nossa semana com o domingo sendo revigorados, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados, sendo nutridos, experimentando a comunhão. Para quê? Para segunda-feira aguentar aquele abençoado daquele chefe. Mas agora eu estou com Deus, agora eu aguento. Ou aquele colaborador que eu estou querendo demitir, mas eu não vou demitir. Por quê? Porque eu vim na igreja no domingo. Aí Deus me deu uma graça. Eu vou esperar mais uma semana para demiti-lo. Aí eu volto domingo de novo. Aí Deus me dá mais uma graça. Quem sabe eu nem demito o cara. Então, essa é a dinâmica no qual eu começo a semana. Você começa a sua semana sendo nutrido em Deus. E há mais uma realidade que não pode ser esquecida. O Shabat nos aponta para o verdadeiro descanso. Esse sempre foi o princípio. Não foi apenas um descanso físico, embora ele seja importante, mas perceba, ele é apenas o primeiro passo. O grande sinal, o grande desafio, a grande orientação, o grande alvo desse 4º mandamento era apontar para aquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 9 e 10 nos diz. Ele diz assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Sabe para onde o 4º mandamento nos aponta? Para o descanso espiritual eterno nas moradas celestiais e na Nova Jerusalém com Cristo. Essa é a realidade. Aquele lugar que nos apresenta uma garantia eterna de um descanso de toda dor, de toda luta, de toda lágrima, de toda doença, de toda adversidade, de toda despedida. Não se trata de um talvez. É uma certeza. Mas como se já não fosse maravilhoso o suficiente, saber que temos uma eternidade garantida em Deus, com descanso para as nossas almas, eu tenho uma notícia. Eu não diria ainda melhor, mas uma notícia tão boa quanto. Sabe qual é? Você não precisa esperar morrer para desfrutar disso. O convite de Cristo para o seu descanso é para hoje. Diego, de onde é que você tirou isso? Das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, se você tem lutado contra dores, ansiedades, depressões, inquietações, medos, traumas, qualquer outro sentimento humano, qualquer realidade psicológica, qualquer turbulência dos afetos, ouça a voz do Mestre que hoje olha nos seus olhos e diz: venha até mim e descanse em mim. Pare de tentar dar conta da sua vida a partir dos seus próprios méritos e esforços. Pare de tentar controlar todas as coisas, porque isso é desumano. Pare de tentar controlar todas as variáveis. Venha até o altar do Senhor, o altar da salvação, e experimente aquilo que John Bunyan, de uma maneira tão poética no livro O Peregrino, nos disse, como aquele protagonista, o cristão, ele tira um fardo e ele lança.
E agora ele começa a caminhar em liberdade. Ele começa a caminhar em leveza. Meu irmão, você não precisa ter medo. Minha irmã, você não precisa viver ansioso. Meu irmão, você não precisa tentar controlar todas as variáveis de hoje, de amanhã, do futuro, da sua vida, da vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos. Lance tudo aos pés de Jesus. Lance tudo aos pés da cruz, que é onde nós encontramos verdadeiro descanso, não apenas para o amanhã e para a eternidade, o que é maravilhoso. E em última instância é aquilo que mais esperamos, mas essa vida abundante em Jesus pode e deve ser experimentada hoje. O convite de Jesus para a sua vida é hoje. Descanse nele. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque não pautamos, ou não devemos, ou não precisamos mais pautar as nossas vidas em ritmos e ciclos insustentáveis, mas nós podemos descansar porque a obra já foi consumada. Porque Jesus, no alto do Calvário de braços abertos, o crucificado bradou em alta voz: está consumado. O Senhor fez tudo. O Senhor pagou por completo. O Senhor realizou todo o trabalho e toda a obra para que em Ti nós possamos encontrar descanso para hoje, para amanhã e para toda a eternidade. Senhor, que se há aqui pessoas cansadas, que se há aqui pessoas emocionalmente esfaceladas, que se há aqui pessoas psicologicamente entristecidas, que hoje seja noite de cura, que hoje seja noite de restauração, que hoje seja noite de descanso. Que possamos nos apropriarmos dessa grande troca cósmica que é: nós tomamos o teu fardo que é leve e lançamos sobre ti um fardo que nós não podemos suportar, mas para o Senhor não é nada. Obrigado por nos carregar no colo se necessário, por carregar os nossos fardos, medos, anseios, inquietações. Só em Ti nós encontramos verdadeiro descanso. Te louvamos, agradecemos, oramos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.